Tudo bem. 3, 2, 1. Muito bem, começa a partir de agora aqui na TV Assembleia mais uma edição do Ponto de Vista, um programa que a gente desenvolveu para apresentar o cruzamento entre o direito e a política e saber, na realidade, qual a influência que um campo exerce no outro. E a nossa tarefa aqui é todo mês apresentar uma novidade jurídica que traga consequências reais para a sua vida, do cidadão sul-mato-grossense. Isso pode acontecer, obviamente, por meio de uma inovação legislativa ou também por uma decisão de um tribunal superior. E no programa de hoje a gente vai falar no caso dessa última modalidade. Isso porque você deve ter acompanhado. No começo do ano, o Supremo Tribunal Federal trouxe uma tese que modificou, na verdade, reforçou o seu entendimento sobre a coisa julgada em matéria tributária. Isso trouxe muita discussão, chamou a atenção de toda a mídia jurídica e política e também trouxe alguma insegurança no cenário econômico do Brasil e de Mato Grosso do Sul. E para entender essa decisão, a gente vai conversar com o advogado Alexandre Janolio, que é o nosso entrevistado de hoje. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. Então, Alexandre, vamos começar falando sobre das palavras-chave que estão viralizando aí nas notícias sobre essa decisão, né? A coisa julgada em matéria tributária. O que é uma coisa julgada? Vamos lá. Primeiro ponto, o que é coisa julgada? Coisa julgada, se você analisar o artigo 502 do CPC, é a autoridade da decisão que se torna imutável e indiscutível que não caiba mais recurso. Ou seja, aquela decisão de mérito que o jurisdicionado não precisa mais recorrer. Ele tem a certeza de que aquilo que foi decidido vai ser cumprido. Lembrando que nós temos dois tipos de coisa julgada. Nós temos a coisa julgada formal e a coisa julgada material. A coisa julgada formal é aquela que está vinculada dentro do processo, ou seja, não cabe mais recurso dentro daquele processo. Porém, se for extinto sem resolução do mérito, é possível que a pessoa ajuize nova ação. Porém, em relação à coisa julgada material, ela vale para todo e qualquer processo. E a grande peculiaridade dessa decisão do STF é justamente atingir aquilo que acreditávamos de uma maneira talvez não tão densa, a análise jurídica desse caso, de que uma coisa julgada material não perderia nunca sua eficácia. Se você analisar o próprio Código de Processo Civil, no artigo 505, inciso 1º, a gente vai observar que a coisa julgada, ela não é imutável nos casos em que há uma relação de trato sucessivo. Trato sucessivo? Trato sucessivo. O que seria isso? Vamos lá, o que é uma relação de trato sucessivo? É uma relação que se prolonga de acordo com o decurso do tempo. Ou seja, você não tem a obrigação de pagar o IPTU? Todos nós todo ano a gente tem que pagar o IPTU. Ou seja, eu sei que todo ano eu vou ter a obrigação de pagar o IPTU. Isso é uma relação de trato sucessivo. No caso, quando você compra um imóvel, você não paga o ITBI? O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis? Sim. Quando você adquire esse imóvel, você concorda que você só vai pagar o ITBI nessa transferência para o seu nome? Ele é um imposto que se extingue naquela transação, naquele fato. O fato gerador, ele não é continuado. Ele se esgota, o fato gerador, naquele ato de transmitir um imóvel, o nome de uma pessoa para outra. Já o IPTU, o Imposto de Renda, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que foi objeto de análise do STF, para definir essa cessação da eficácia da coisa julgada, são relações de trato sucessivo. Entendi. Que nós vamos pagando reiteradamente, né? O imposto de renda, eu oferi renda agora, lembrando que todo mundo tem que pagar imposto de renda esse ano, né? Está acabando o prazo, Está acabando o prazo, inclusive, vamos alertar o nosso telespectador, né? Que está acabando o prazo. Nós temos que observar o seguinte, eu pago o imposto de renda no exercício de 2023 referente à renda que eu recebi no ano calendário de 2022. Ou seja, eu tenho que pegar o que eu ganhei no dia 1º de janeiro de 2022 até o dia 31 de dezembro de 2022, apurar isso. Eu mesmo, como sujeito passivo, vou ter que apurar o quanto que eu recebi e informar a Receita Federal. Então, todo mundo, se você não faz isso, o seu contador vai ter que fazer por você. Entra lá no programa da Receita Federal e preenche os dados da declaração de imposto de renda. Ao final, você aperta o botão enviar. Quando você envia, o programa automaticamente, ele traz a seguinte informação. Ou você tem imposto a pagar, ou você tem imposto a restituir, ou você está
Isento. Kit. Tá kit. Você não precisa mais pagar mais nada. Entendi. Mas voltando ao início da questão, a coisa julgada, ela vai se diferenciar nessa matéria tributária que a gente já começou a entrar aí no tema da decisão do STF? Coisa julgada é coisa julgada para tudo. Exato. A ideia de coisa julgada é o seguinte, é garantir segurança jurídica. Inclusive, se você analisar, é uma garantia individual do cidadão, porque ela está prevista na Constituição. Lembra que quando a Constituição fala que deve se respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A coisa julgada é a ideia de que uma decisão que não caiba mais recursos seja imutável. A não ser que ela se trate, que ela venha a ter uma modificação fática nas relações sucessivas. Bem. A peculiaridade que nós temos que ter é em relação justamente a essa relação de trato sucessivo. Porque na relação de trato sucessivo é possível que haja uma mudança de situação fática ou jurídica, como já ocorreu. Vamos dar um exemplo, Paulo, para ficar um pouco mais claro o que chegou no STF. Né? Há muito tempo estava se discutindo a contribuição social sobre o lucro líquido, que era com base na Lei 7.689 de 88. Ou seja, desde 88 tem uma lei que prevê a incidência da contribuição social sobre o lucro líquido. Muitas empresas, entendendo que essa regulamentação por lei ordinária estava equivocada, impetraram o mandado de segurança ou distribuir ações judiciais a fim de que reconhecer que essa lei é inconstitucional. Entendi. Primeiro, a gente teve um cenário em que as empresas, os contribuintes, atacaram a existência da própria lei. Existência da própria lei, só que isso são por um erro formal da lei. Um erro formal, mas isso são situações individuais, né? São interpartes, ou seja, uma empresa ajuizou uma ação contra a União para discutir essa lei. Individualmente. Individualmente. Muitos ganharam essa ação. Muitos tiveram decisões judiciais que transitaram em julgado, ou seja, que fizeram coisa julgada material, de forma a reconhecer a inconstitucionalidade dessa lei. Porque o magistrado, naquele momento, entendeu que era necessário a edição de lei complementar. Só que esse caso voltou a ser analisado no STF em 2007, por meio de um controle concentrado de constitucionalidade. Aí a gente colocou um termo novo na conversa, né? O que é o controle concentrado? Muito bem. Nós temos dois tipos. A gente tem um controle difuso. Perfeito, Paulo. Nós temos dois tipos de controle de constitucionalidade. O controle difuso de inconstitucionalidade e o controle concentrado de constitucionalidade. O controle difuso de constitucionalidade é essas situações das empresas. Elas individualmente, cada uma, foi discutindo a relação dela com o fisco. E cada uma tinha uma decisão diferente. Cada um poderia ter uma decisão diferente. Perfeito. Já no controle concentrado de constitucionalidade, a decisão não é mais interpartes. A decisão é erga omnes. Vale para todo. Porque quando se discute no STF em controle concentrado, você está discutindo a lei em tese que vale para todos. A gente está discutindo como essa lei vai ser aplicada, como ela vai ser julgada. Exatamente. Porque imagino que seja um volume enorme de empresas que tenham entrado e o STF, né, deve ter olhado o cenário econômico e falado, peraí, vamos pacificar essa questão. Essas empresas precisam cumprir a mesma coisa. Né? Quais princípios, doutor, são analisados, são levados em consideração numa hora como essa? Muito bem. O primeiro princípio que a gente tem que pensar em relação à coisa julgada é a segurança jurídica. Só que nessas relações de trato sucessivo, a gente tem que fazer uma análise um pouco mais ampla. Segurança jurídica, muitas vezes a pessoa tinha ideia no seguinte sentido: é seguro que essa decisão nunca mude. Só que essa decisão nunca mudar, mesmo tendo decisões contrárias a ela, não pode gerar uma situação de desigualdade, muitas vezes entre contribuintes? Ou seja, um contribuinte ganha ação e reconhece que aquele tributo é indevido. Outro contribuinte ajuiza a ação e perde. O que ocorre nisso no mercado? Eles vão estar em situação de desigualdade. E desigualdade gera um outro problema principiológico. A gente não consegue garantir a livre concorrência. Eles vão estar em concorrência desleal, porque um está não pagando. Um está desonerado dessa contribuição. Exato. E aí isso influencia, muitas vezes, com certeza influenciará, no preço do produto. Aquele que não paga a CSLL, ele vai ter um preço menor do que aquele que paga. E
Com isso, você vai comprar... Vai ganhar a preferência do cliente. Você, consumidor, você vai analisar se ele paga ou não a CSLL? Não, você vai verificar aquele que tem o melhor preço. Essa é a principal decisão, o principal fator de decisão do cliente. Né? Exatamente. Então o STF, nessa decisão judicial, ele veio garantir, primeiro, aquilo, vou trazer um novo tema, a abstrativização ou abstração do controle difuso de constitucionalidade. O que é isso? A cada vez que você vai explicando, vai ficando mais difícil de entender. Então, o que é essa abstralização? Inicialmente, nós tínhamos o controle difuso de constitucionalidade, com efeitos interpartes, e nós tínhamos o controle concentrado de constitucionalidade com efeito erga omnes, que vale para todos. Só que a ideia de se trazer essa abstrativização, essa abstração do controle concentrado no controle difuso, é aquilo que nós denominamos de repercussão geral. O que é repercussão geral? É um caso individual gerar uma repercussão para todos. Aquela decisão, ela vai servir de modelo para a administração pública. É mais amplo ainda. É mais amplo ainda. Né? Não é só os juízes seguirem aquela decisão. A administração pública, a partir do momento que o efeito é erga omnes, tem que seguir aquela decisão. Se você observar, no começo do mês passado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu uma nota pública para a imprensa. Né? Nossa, vai começar a cobrar tributo retroativo. Não. Essa foi a questão da insegurança econômica que eu mencionei no começo do programa. Muitas pessoas divulgaram como se houvesse a possibilidade dessa cobrança retroativa. Isso está descartado. A ideia é o seguinte, se você tinha uma coisa julgada contrária à decisão do STF, seja em sede de repercussão geral ou seja de controle concentrado de constitucionalidade, essa coisa julgada, ela cessa a partir do momento da decisão do STF. Ela só não vai cessar quando o STF não decidir com repercussão geral ou em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Ou seja, ela continua valendo. Seus efeitos. Mas quando ela tiver efeito erga omnes, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, a partir daquela data, ela pode ser cobrada. Entendi. Então a gente começa a entrar aí num dos tópicos que justificam a repercussão que essa notícia teve, né? Porque essa decisão do STF é datada de 2007, então lá se vão 15 anos, né? Exatamente. Então, essas empresas que desde 2007 estão questionando isso, elas vão ter que pagar esses tributos. Bom, isso vai ser cobrado de que forma, doutor? Paulo, a questão é o seguinte, eu como tributarista, quando eu tenho opções e eu passo essas opções para o cliente. Quais são as opções? Se está discutindo judicialmente, eu tenho possibilidade de fazer o depósito judicial. Eu tenho as possibilidades jurídicas para garantir segurança para o meu cliente. Só que muitas vezes o cliente, para ter capital de giro, ele prefere não pagar o tributo. Só que ele está assumindo o risco. A partir do momento que o STF deu uma decisão, se eu for discutir que aquela decisão não se aplica ao meu caso, qual que é a prudência? Você tem que estar preparado para uma decisão desfavorável. Uma decisão desfavorável. Agora, cada vez mais, a gente até brinca que no direito americano, as pessoas quando vão fazer negócios, tem sempre um advogado e contador. Por quê? Para calcular o risco. Para calcular os riscos daquela negociação. Aqui no Brasil parece que a gente ainda não tem essa cultura desenvolvida e principalmente uma cultura preventiva. Aqui a gente tem uma cultura muito contenciosa, né? Hoje o judiciário está abarrotado de processos, né? A maior parte dos processos, inclusive, são relacionados ao direito tributário, né? Execuções fiscais, por exemplo, é a maior parte dos processos do nosso país. Então, por isso que o tema gera muita relevância. E os empresários cada vez mais têm que estar próximos da assessoria jurídica. Aquelas decisões de determinados tributos que eles não pagam, ele tem que ter alguém para falar, isso se mantém ou isso deixou de valer. Você mencionou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é a responsável por fazer a cobrança judicial desses tributos, né? Você imagina que eles vão manter essa comunicação com a sociedade para instruir como que essa cobrança vai ser feita? Que tipo de programa você consegue visualizar, projetar, que pode ser implementado para essas empresas também? Porque imagino que uma cobrança de 15 anos vai causar um impacto prejudicial para a saúde econômica dessas empresas, não? O que muitos esperavam é que o STF iria modular os efeitos dessa decisão. Entendi, para valer a partir dessa decisão de agora. A partir de agora, desse ano. Só que o STF entendeu que não, porque ele entendeu que essa ideia da relação de trato sucessivo,
ela já está positivada desde 2015 no CPC. Ele já tem várias decisões falando que não se aplica a eficácia da coisa julgada quando a decisão for contrária a uma decisão em controle concentrado de constitucionalidade, e agora ele reafirmou também em sede de repercussão geral. Então, para o STF, ele não está falando, ele está reafirmando a jurisprudência dele e não trazendo uma nova jurisprudência. Ele não mudou o seu entendimento. Ele não mudou o seu entendimento, só que no caso ele julgou que é o tema 885 e tema 881, ele falou, ó, agora, a partir de agora, é isso que vale. Antes eu falava de forma individual, agora eu estou falando para todos. A partir de agora, é isso que vale. Então você está acompanhando aí a nossa conversa sobre essa decisão que reafirmou o entendimento do STF sobre a coisa julgada em matéria tributária. Você está acompanhando essa conversa no Ponto de Vista, aqui na TV Assembleia. A gente vai fazer um breve intervalo e volta no segundo bloco com as perguntas que os seguidores da Assembleia mandaram pelas nossas mídias sociais. Fique aí. Mato Grosso do Sul cresceu e segue em pleno desenvolvimento. Mas todo avanço impõe novos desafios. Maior qualificação para aumentar a renda dos sul-mato-grossenses. Investimentos constantes na base, que é a educação. Reforço na segurança. Avanços na regionalização da saúde. Defesa dos direitos dos cidadãos e inclusão social. É uma nova e importante etapa, e os deputados e deputadas estaduais estão preparados para debater ideias e trazer as melhores soluções, com conciliação e respeito. As necessidades são muitas, mas a bandeira da Assembleia é uma só: garantir o bem-estar de todos os cidadãos. O compromisso foi assumido e o trabalho já começou. Compareça às sessões, fiscalize, reivindique, participe. Esta casa é sua. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Muito bem, voltamos com o segundo e último bloco do Ponto de Vista, discutindo hoje aquela decisão do STF que reforçou o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a coisa julgada em matéria tributária e a retroatividade ou não retroatividade das cobranças dos impostos de natureza continuada. É um tema complicado, né? Só pelo nome fica difícil de entender, mas a gente vai explicar para vocês, como a gente já começou explicando no primeiro bloco, a gente vai continuar essa explicação com as perguntas que vocês mesmos, que seguem a Assembleia Legislativa no Instagram, mandaram para a gente. Quem vai apresentar essas perguntas é a minha colega Areta Muritiba. Seja bem-vinda, Areta. Olá, Radamés, obrigada. Olá, doutor Alexandre Janólio. Então, nós estamos discutindo aqui um tema de suma importância para a economia do país, né? E nós temos algumas perguntas que os seguidores do Instagram da Assembleia Legislativa nos enviou. E a primeira delas, ela quer saber, a Michele Akemi quer saber quais são os efeitos concretos dessa decisão, doutor. Quais serão os efeitos concretos dessa decisão? Explica um pouquinho pra gente. Pois é, né? Sempre que a gente tem o STF vira notícia, a gente quer saber o que muda a partir de agora. Uma pergunta muito importante, que esse é o problema mesmo hoje. O que vai acontecer, né? E o que vai acontecer? Nas situações em que o STF decidir em sede de repercussão geral ou em controle abstrato de constitucionalidade, controle concentrado de constitucionalidade, de forma favorável ao fisco, ou seja, favorável ao fisco é como? Quando há possibilidade do fisco cobrar. A gente pode traduzir como prejudicial ao contribuinte. Prejudicial ao contribuinte. O que é favorável ao fisco é contrário ao contribuinte e vice-versa, né? Neste caso, o que vai ocorrer? A partir daquela decisão, o fisco pode cobrar do contribuinte aquele tributo. E ao mesmo tempo em que a decisão do STF, seja em repercussão geral, ou seja, em controle concentrado de constitucionalidade, entender que aquele tributo é indevido, naquele momento não pode mais cobrar aquele tributo. A administração pública tem a obrigação de não cobrar mais esse tributo. Inclusive, há uma grande preocupação, só para apimentar um pouco mais essa discussão, que eu sei que é complicada, é a questão da exclusão do ICMS na base de cálculo da PIS/COFINS. Nós tivemos uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, por 6-5, Quer dizer, não tem nada de pacífico aí. Declarando a inconstitucionalidade. Mas o que obsta do STF, em algum momento, a reanalisar esse ponto? E caso ele reanalise,
e entenda que é constitucional, a partir daquela data, o fisco passa a cobrar. Novamente. A partir da data da nova decisão. Da nova decisão. É isso que a gente está lutando aqui para entender ao longo do programa, né? Essa questão da retroatividade ou não. A gente tem mais uma pergunta, né, Areta? Temos sim, quem enviou foi a seguidora Raiza Thalita. Doutora, ela quer saber, além dessa livre concorrência, quais outros princípios podemos apontar como norteadores dessa decisão? E tem um ponto que eu gostaria de esclarecer, Paulo e Areta, e a Raíssa principalmente pela brilhante pergunta, é o ponto da isonomia. As pessoas esquecem que, por mais que ela tenha uma decisão imutável, coisa julgada, material, em algum momento, caso o STF venha dizer de forma contrária àquilo que foi decidido, você concorda que vai ter pessoas que vão estar pagando e pessoas que não vão estar pagando? Qual que é o certo após a decisão do STF? Se o STF entendeu que aquele tributo é devido, quem não estava pagando tem que passar a pagar, para ficar em situação de igualdade no mercado. E aquele que não está pagando e o outro que está pagando e o STF fala que aquele tributo é indevido, qual que é a consequência disso? Os dois param de pagar. Aquele que já não estava pagando e aquele que estava pagando cessa o pagamento para tornar todos iguais. É um grande problema hoje na seara tributária uma empresa ganhar uma liminar, deixar de recolher um tributo, enquanto a concorrente dela está pagando. E isso influencia totalmente no preço dos produtos e serviços. Com isso, muitas vezes empresas quebram. Um desequilíbrio econômico. O desequilíbrio econômico acarreta, infelizmente, a quebra daquela empresa. E não é esse o objetivo do mercado. O objetivo do mercado, e parabéns ao STF, por ter analisado isso de forma um pouco mais densa, não se preocupar só com a segurança daquela decisão nunca mais mudar, e sim de manter todos em situação de igualdade. Perfeito. São com essas... E é com essa resposta, são com essas palavras do nosso entrevistado de hoje, o advogado Alexandre Janoli, que a gente vai se despedindo do ponto de vista de hoje. Quem a gente também agradece novamente a participação, foi muito importante esclarecer esse tema que é de difícil compreensão para a nossa audiência, doutor. Eu agradeço o convite e me coloco à disposição do ponto de vista para outras oportunidades. Com certeza a gente vai te chamar. Eu vou ficando por aqui e também a minha colega Areta Muritiba vai se despedindo. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Também quero agradecer a brilhante participação do Dr. Alexandre Janoli aqui em nosso programa. E continue acompanhando toda a nossa programação através do canal 9 da NET e mídias sociais. TV Alemes, a TV da gente, de MS.